E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Tô bem, graças a Deus. Claro que a ansiedade por esse jogo deste domingo, às 4 da tarde, quando o Ceará define o que vai ser dos seus 2026. Será na Série A do Campeonato Brasileiro? Será na Série B do Campeonato Brasileiro. Esperamos que ele se mantenha na primeira divisão do futebol nacional. O que é que a gente vai conversar nesse vídeo? Vamos conversar sobre os retornos. O Ceará tem retornos de atletas que estavam suspensos e retornos também de jogadores que não começaram a partida contra o Flamengo. Eu acredito muito na questão de que eles estavam com 2 cartões. O Condé sabia que seria difícil contra o Flamengo, mas se eles tomassem o 3º cartão, ele não os teria em casa contra o Palmeiras nesse jogo. Então, essa é a questão, e o Condé também sabe que esse jogo é dificílimo. Então, entenda o que é isso. A gente vai conversar sobre isso no vídeo. Vamos falar também o que ganha o time com esses retornos, principalmente dos suspensos, que eu entendo que são titularíssimos na equipe do Ceará, e falar sobre o que o Ceará precisa para permanecer na Série A. Eu vou fazer uma geral de todos os clubes que estão na briga contra o rebaixamento. E vou explicar para vocês cada situação e a situação também dos times que eles enfrentam. Então você vai entender o porquê um jogo é mais difícil que o outro, é mais complicado que o outro, e os motivos disso aí eu vou trazer aqui no vídeo. Você já pode deixar o seu like, você sabe como nós trabalhamos aqui, para que você não esqueça no final. Então deixe o seu like, ele é sempre importante, eleva na plataforma o aval que você dá ao nosso vídeo, é a sua aprovação ao vídeo. Se você quiser deixar para o final, tudo bem, mas se puder deixar agora o seu like, eu tenho certeza que esse vídeo está especial, você vai gostar demais do vídeo que a gente preparou para você. Então, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, está na hora de fazer também a sua inscrição. Aqui abaixo você vai encontrar a descrição do nosso vídeo, e lá você encontra no primeiro link uma ida direto, quer dizer, esse link te leva direto para a página principal. Você clica no link, vai para a página principal, lá tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito, vai no sininho, ativa todas as notificações. Por que todas as notificações? Porque você está dizendo, olha, eu quero receber todas as notificações, ou seja, sempre que tiver vídeo novo, você será notificado e assiste o vídeo quando for melhor para você. Não deixe de passar os nossos vídeos para outras pessoas, esse vídeo para aquele amigo, para aquele grupo, para aquele conjunto de torcedores do Ceará que você conhece. Então você pode fazer isso repassando o nosso vídeo também e deixando o hype. Hoje o hype ele faz com que o vídeo se eleve dentro da plataforma. O YouTube está buscando muito essa questão do hype, então você pode ir lá, sempre tem algum pontinho de hype. Então entra no hype, deixa alguns pontos para nós, eleva o patamar do nosso vídeo e a gente vai agradecer muito para você. Você também deve dar uma olhadinha se você está precisando da questão elétrica no seu lar, porque a nossa dica é o nosso especialista elétrico. Se você está precisando colocar uma tomada onde não tem, ele vai lá e coloca para você. Se está com aquela lâmpada com problema, não é a lâmpada em si, mas a instalação elétrica, ele conserta. Se tem aquele interruptor que não funciona, ele vai consertar. Se é a tomada que não funciona, ele também vai colocar no lugar para você. Agora, se você comprou seu veículo elétrico, o especialista elétrico da 220 volts vai instalar a central de recarga do seu veículo elétrico. É um BYD? Olha, a central de recarga vai ser instalada pelo nosso especialista elétrico, sem problema, sem complicação. Toda vez que você chegar com seu carro elétrico, você vai poder colocar lá e ele vai carregar a noite inteira ou o dia inteiro, do jeito que for melhor para você. Então, precisou de instalação para o seu carro elétrico, fala com um especialista elétrico, ele resolve para você, assim como resolve no seu lar o que você precisar. Às vezes você está naquele local onde você queria estar ali vendo TV, carregando o seu celular, mas não tem uma tomada pertinho. O especialista elétrico vai colocar para você, conversa com ele que ele vai resolver o seu problema. Você sabe que time o Ceará vai ter hoje para enfrentar a equipe do Palmeiras? Eu te conto já já, logo depois
de uma mensagem de Primus Motopeças. Primus Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Vamos iniciar aqui conversando sobre o que é que tem ali a briga, onde é que está inserida a briga pela permanência na Série A do Brasileiro. O que é que tem cada time que fazer para se manter na Série A do Brasileiro, com foco no nosso time, com foco na equipe do Ceará, que eu faço cobertura e que vocês acompanham exatamente por isso. Vamos analisar os jogos dos times que lutam para permanecer na Série A do Brasileiro. Pois aí vocês observam quais são os times: o Ceará enfrentando o Palmeiras, o Santos enfrentando o Cruzeiro, o Vitória vai enfrentar o São Paulo, o Botafogo joga contra o Fortaleza e o Internacional enfrenta a equipe do Bragantino. São esses os jogos, são essas as equipes inseridas nessa situação aí. A classificação antes da última rodada, você percebe aí essa classificação. Como é que está a classificação ali embaixo? O Santos é 14º, 44 pontos. O Ceará 15º, 43 pontos. O Fortaleza 16º, 43 pontos. O Vitória 17º, 42 pontos. O Internacional 18º, 41 pontos. Tem 3 vagas de permanência para esses 5 e 2 vão cair, vão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na partida que aconteceu no meio ainda da semana, entre Cruzeiro e Botafogo, o Palmeiras confirmou que é vice-campeão, ou seja, ele vai jogar contra o Ceará, mas ele não pode mais ser terceiro, e se ele ganhar, ele também não ganha mais nenhuma posição. Essa é uma questão que pode ser levada em consideração. E o Botafogo foi duplamente importante para o Ceará. Primeiro porque o Palmeiras não tem mais a obrigação de fazer nada. Isso não significa que o Palmeiras não vai jogar bem e não vai tentar vencer o jogo. Mas significa que ele não tem mais a obrigação de pontuar para ser vice-campeão. Ele não pode mais ser campeão, também não pode mais ser terceiro colocado. Em relação ao Botafogo, sim, a partida Botafogo-Cruzeiro se viu para isso, porque o Cruzeiro, se vencesse, ainda poderia alcançar o Palmeiras. O Botafogo empatou, estava perdendo por 2-0, e aí acabou sendo ótimo para o Ceará essa questão de que o Palmeiras já é vice-campeão, e também que o Botafogo está na luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Porque o Botafogo tem 60 pontos, mesma pontuação do Bahia, que é o sexto, e o Fluminense tem 61, é o quinto colocado. Vou explicar rapidamente isso para vocês. O que acontece? O Fluminense quinto tem uma vaga, se ele terminar em quinto, garantida na fase de grupos. Ele não disputa aquela fase pré-grupos, que aqui no Brasil o pessoal chama pré-Libertadores, não é verdade, porque ali já é Libertadores, então é uma fase pré-grupos da Libertadores. Então, quem for hoje sexto e sétimo, Bahia e Botafogo, estariam num local ali, num setor, para disputar essa fase pré-grupos. Mas, se chegar a quinto, o quinto colocado não disputa. E melhor, na Copa do Brasil estão inseridos nas semifinais Cruzeiro e Fluminense. Se um dos dois ganhar a Copa do Brasil, a fase de grupos, até o sexto colocado, irá para a fase de grupos da Libertadores. Então, o Botafogo, que é sétimo, quer ser pelo menos sexto para esperar essa possibilidade. Estará garantido como está na Libertadores, mas a possibilidade de não passar ali os brasileiros. São 3 fases pré-grupos. Os brasileiros entram na segunda, e você tem que passar na segunda e na terceira fase para ir para a fase de grupos.
Olha como é complicado. Mata-mata na segunda fase, mata-mata na terceira fase. Por isso, ninguém quer ir para essa fase, prefere, claro, ir para a fase de grupos. E o Botafogo precisa vencer o Fortaleza para ter uma chance de terminar em quinto, e assim, terminando em quinto, ele irá para a fase de grupos. Ou, se ele terminar em sexto, ele tem a possibilidade de Fluminense campeão, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, com a sexta colocação, vai para a fase de grupos. Se o Botafogo vence o jogo, ele já tem a confirmação de, no mínimo, ser sexto. Por quê? Porque Fluminense e Bahia jogam. Então alguém vai tirar ponto de alguém e o Botafogo vai ser pelo menos sexto. Se o Fluminense vencer, o Botafogo acabará aí conseguindo a sexta posição. Se o Bahia vencer, o Botafogo fica na sexta posição. Se eles empatarem, o Botafogo vencendo será o quinto colocado. Então é isso que dá essa importância para o Botafogo em relação a essa partida. Vamos pensar aqui no que cada time precisa. Vou começar lá em cima, o 14º colocado é o Santos. O Santos tem a situação mais fácil, ou menos complicada. O Santos joga contra o Cruzeiro. O Cruzeiro também não perde mais a terceira colocação e não pode mais ser segundo. É a mesma situação do Palmeiras, mas é um ótimo time. E por isso é possível que, mesmo sem o time ter aquela obrigação, simplesmente, tranquilo, jogando livre, vença o jogo. É por isso que há uma complicação, claro, nessa última rodada contra qualquer time que você jogar. Vamos pensar no Cruzeiro. O Cruzeiro não luta por mais nada na competição, é o terceiro lugar definido do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Santos, ele chega aos 47 pontos, permanece na Série A, independente de outros resultados. Ele está acima da zona, então, vencendo, ninguém pode alcançá-lo dos times da zona, ele fica totalmente distante e livre de qualquer situação. Se o Santos empatar, ele tem 44, chega aos 45 pontos, se torna inalcançável para o Internacional, então o Internacional já está fora, e ele só será rebaixado se Ceará, Fortaleza e Vitória vencerem. Então os três têm que vencer, Ceará, Fortaleza e Vitória. Caso o Santos empate, porque o Internacional, nesse caso, já não poderá alcançar a equipe do Santos. Pensando em derrota do Santos, o Santos tem 44, vai ficar com seus 44 pontos. Ele só será ultrapassado pelo Internacional se a equipe colorada conseguir tirar uma diferença que no momento é de 7 gols a favor do Santos. Então ele perde, vamos dizer que ele perca por 2 gols de diferença. O Internacional teria que vencer por 5 gols para ultrapassar o Santos. É difícil. Então, se o Internacional não conseguir ultrapassar o Santos, a permanência do alvinegro praiano na Série A vai estar garantida caso aconteça um desses resultados. Ceará seja derrotado, Fortaleza não vença, Vitória não vença. Ou seja, ele só cai, o Santos só cai, se o Ceará pelo menos empatar, o Fortaleza vencer, o Vitória vencer. Porque aí todos ultrapassam o Santos e ele acaba rebaixado. O Ceará tem 43, o Santos 44. Se o Ceará empatar, ele vai a 44, mas ele tem um critério de desempate melhor do que o Santos, então ele ultrapassa. E aí Fortaleza e Vitória vencendo, ultrapassariam também, ele terminaria em 17º, seria rebaixado. Então a situação para o Santos ser rebaixado, mesmo com a derrota, não é simples. O Santos realmente tem a melhor situação desses clubes que lutam contra o rebaixamento, é por isso que ele está à frente de todos, é o 14º colocado. Vamos para a situação do Ceará. O Ceará enfrenta o Palmeiras. O confronto, é importante dizer, né, todos os jogos serão às 4 da tarde, é contra o vice-campeão. Então, por um lado, o Ceará enfrenta um time que não aspira mais nada. O Palmeiras não vai ser campeão, também não vai perder posição para ser terceiro. Ele será o segundo, ganhando, perdendo ou empatando. Por outro lado, é o segundo melhor time da competição, é o segundo melhor time do Brasil e é o segundo melhor time da América do Sul. Então, todo cuidado é pouco, porque ele tem um elenco excelente, mesmo tendo desfalques como o do Piquerez, ele tem um time excelente e jogando sem a obrigação, pode até jogar mais leve para jogar mais bola ainda contra o Ceará. Então não será um adversário fácil, mas não aspira mais nada
dentro do Campeonato Brasileiro. O Ceará vencendo, ele tem 43, está acima da zona, ele chega a 46 e permanece na Série A. Não depende de outro resultado. Vencendo, o Ceará estará na Série A. Caso o Ceará empate, ele chega aos 44 pontos. Só vai ser ultrapassado pelo Internacional, que tem 41, vencendo o Internacional só chega a 44. Então ele só será ultrapassado pelo Internacional se o Colorado vencer o Bragantino por 11 gols de diferença. Porque a diferença de gols é de 11 gols hoje entre Ceará e Bragantino, diferença de saldo de gols. Então ele teria que vencer por 11 gols de diferença. Então essa questão do Internacional chegar ao Ceará se ele empatar o jogo. Vamos lá, caso de empate do Ceará. Se o Internacional não conseguir vencer o Bragantino por 11 gols de diferença, o que, convenhamos, é muito difícil de acontecer, o Ceará só será rebaixado caso Fortaleza e Vitória vençam seus jogos e o Santos não seja derrotado. Porque entendam, se o Ceará chega a 44 pontos e o Santos é derrotado, o Ceará ultrapassa o Santos. Se o Santos empatar, aí ele não ultrapassa. Então, caso o Santos não seja derrotado, Fortaleza e Vitória precisariam vencer e aí o Ceará seria rebaixado. Só nesse caso, em caso de empate. Caso de derrota, o Ceará tem 43, fica com 43 pontos. Ele só permanece na Série A caso Internacional e Vitória não vençam os seus jogos ou se apenas um deles vencer, caso o Fortaleza não pontue. Porque o Internacional vencendo, ele tem 41, ele chega a 44, ultrapassa o Ceará. O Vitória vencendo, ele chega a 45, ultrapassa o Ceará, que tem 43. E o Fortaleza, que tem os mesmos 43 pontos, ele, se ele pontuar, ele precisa apenas pontuar, ou seja, mesmo com empate, ele ultrapassa o Ceará. Então essa é a situação do Ceará, caso ele perca o jogo, fique com 43 pontos. Ele vai torcer para Internacional e Vitória apenas empatarem, eles podem até empatar, e vai torcer para que o Fortaleza não pontue. Pode até acontecer uma dessas coisas, Fortaleza pontuar, o Vitória vencer, o Internacional vencer, não pode acontecer duas dessas três questões, senão o Ceará estará rebaixado em caso de derrota para o Palmeiras. A gente está analisando aqui todos os cenários possíveis. Pensar no Fortaleza. Fortaleza joga com o Botafogo, aquele problema, né, do Fortaleza. O Botafogo joga em casa e precisa vencer. Por que ele precisa vencer? Para tentar uma vaga na Libertadores, fase de grupos, sem passar pela pré-grupos da Libertadores. O Botafogo tem essa questão que ele luta ali com o Fluminense e com o Bahia. Em caso de vitória do Fortaleza, ele chega aos 46 pontos. Tá fora da zona, portanto, se ele vencer, se ele fizer 46 pontos, ele estará confirmado na Série A, independente de outros resultados. Se ele empatar, chega aos 44 pontos. Só vai ser ultrapassado pelo Internacional se o Colorado vencer por 2 gols de diferença. Se o Internacional não conseguir vencer o Bragantino por pelo menos 2 gols de diferença, só vai ser rebaixado caso o Vitória vença. E, em caso de derrota, o Fortaleza permanece com 43 pontos e só permanece na Série A caso Internacional e Vitória não vençam seus jogos. Um dos dois, se o Fortaleza for derrotado, um dos dois vencendo, o Fortaleza estará rebaixado. Vamos pensar no Vitória. O Vitória joga com a equipe do São Paulo. O São Paulo disputa com o Bragantino a 8ª posição do Brasileiro. Parece nada, né? Só que se aquela ideia de Cruzeiro e Fluminense, que estão nas semifinais da Copa do Brasil, se um dos dois, que está lá em cima na classificação, vencer a Copa do Brasil, ele abre uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores que o Botafogo está disputando e abre uma vaga na pré-grupos da Libertadores, que aí o São Paulo acaba disputando, porque hoje ele briga com o Bragantino para terminar na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Quem terminar em 8º, em caso aconteça de Cruzeiro ou de Fluminense serem campeões da Copa do Brasil, quem terminar em 8º vai ter uma vaga na Libertadores, fase pré-grupos. Então, o São Paulo disputa essa vaga. É uma complicação para o Vitória, porque ele joga contra um time
que sim, quer alguma coisa e alguma coisa muito importante no Campeonato Brasileiro. Entendam, a Libertadores para um São Paulo é extremamente importante. Ser um time que disputa, é para qualquer time, mas um time como o São Paulo, muito mais. Um time que já foi campeão da Libertadores, que já ganhou Mundial de Clubes. Pensando aqui no Vitória, um triunfo, uma vitória da equipe baiana, ela chega aos 45 pontos. Permanece na Série A caso aconteça um desses resultados. Ceará não vença, Fortaleza não vença ou o Santos seja derrotado. Um desses resultados, se o Vitória vencer, ele permanece na Série A. Se empatar, o Vitória chega aos 43 pontos. Como tem apenas 10 vitórias, pode empatar com Ceará e Fortaleza em pontos, mas vai ficar atrás no primeiro critério de desempate. Então, com 43 pontos, o Vitória, no empate, também estará rebaixado. Se ficar com 42 pontos, ele está na zona de rebaixamento, ele também estará rebaixado. Então, ao Vitória, só o triunfo interessa. Situação mais complicada, é claro, é a do Internacional. É o 18º colocado, tem a menor pontuação, que são 41 pontos. E ainda por cima enfrenta o Bragantino. Lembrem-se que eu estava falando para vocês, o São Paulo disputa com o Bragantino a 8ª posição, né? Então, o Bragantino vai tentar vencer o jogo. O São Paulo hoje tem 51 pontos e o Bragantino tem 48. Se o Bragantino vencer, ele vai a 51 pontos. Só que ele hoje tem 14 vitórias, o São Paulo também. Se ele vencer e o São Paulo for derrotado no seu jogo, o Bragantino chega a 51, mesma pontuação que o São Paulo, e ultrapassa o São Paulo no número de vitórias. Então, mais uma complicação para o Internacional, vai disputar contra um time que sim, almeja a pontuação, porque se ele vencer, ele pode estar em 8º e lá no final, se Cruzeiro ou Fluminense, um dos dois, for campeão da Copa do Brasil, ganhar a sua vaguinha na Libertadores. É a situação do Internacional. Se o Internacional vencer, ele chega aos 44 pontos. Vai permanecer na Série A, caso aconteça uma dessas combinações que eu vou citar para vocês. A primeira chance, o Vitória não vença e pelo menos um entre Ceará e Fortaleza seja derrotado. Se um dos dois for derrotado e o Vitória não vencer, o Inter, com a vitória, consegue permanecer na Série A. A segunda opção, Ceará e Fortaleza derrotados, mesmo com o triunfo do Vitória, se Ceará e Fortaleza forem derrotados, o Internacional também vencendo, permanece na Série A do Brasileiro. Em relação a empate, ele chega aos 42 pontos, vai estar rebaixado. E se for derrota ele fica com 41 pontos, vai também ser rebaixado. Então essa é a situação da equipe do Internacional. Deu para perceber como é complicada a situação. As situações mais tranquilas, né, se dá para dizer assim, porque nada é totalmente tranquilo quando você está lutando contra o rebaixamento, são as situações do Santos, está acima da zona, vencendo acabou, não tem brincadeira, não tem conversa. Do Ceará, vencendo também, não tem conversa. E a do Fortaleza, que também vencendo, estará com a sua vaga de permanência na Série A do Brasileiro. Então, Santos, Ceará e Fortaleza têm as situações onde dependem apenas de si para se manterem na Série A do Brasileiro. E aí vai ficando mais complicado à medida que você vai pensando em empate e pensando em derrota também. Eles três também são os únicos que até com derrota podem se manter na Série A. O Vitória e o Internacional, por estarem na zona de rebaixamento, não podem nem pensar isso. O Vitória tem que vencer de qualquer jeito, o Internacional tem que vencer de qualquer jeito, porque quaisquer desses times, em caso de situação de empate ou de derrota, eles estarão na Série B para 2026. Então, isso está bem definido. Qualquer dúvida, vocês voltam no vídeo e acompanham de novo as chances de cada equipe em relação à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar a falar do Ceará e como vai ser esse time contra o Palmeiras. A gente primeiro ouve o William Machado, porque eu tenho visto de muitos torcedores um pensamento igual. Não era para o Ceará estar nessa situação. Um time que sempre esteve ali 10º, 11º, 12º,
e de repente, nessas rodadas finais de 4 jogos, apenas 1 ponto ganho. E isso fez com que o Ceará estivesse na situação atual dele, brigando por permanência na Série A do Brasileiro. O torcedor dizia o quê? Não deveria ser assim. Não deveria ter chegado a esse ponto, e o William Machado dá o seu ponto de vista sobre isso. Deveria ser diferente, não, porque a gente não dá para exigir nada dessa competição, né? É uma competição muito equilibrada que a gente sabe que as sequências, às vezes, elas podem ser negativas. Mas, obviamente, que a gente esperava já estar numa situação, né, já consolidada na competição. Passa muito por isso o jogo pós-Corinthians que a gente fez, né? Que a gente tinha uma expectativa onde a gente tinha ali mais 6 partidas e praticamente a gente tinha a nossa permanência decretada. Mas, como eu falei, o futebol ele reserva momentos aí não tão bons, né, onde as situações acontecem e às vezes foge do nosso controle. Mas, cara, o que eu posso falar é assim, o nosso grupo está muito motivado para que a gente possa cumprir a missão. Né, independente do que passou, a gente sabe que vamos enfrentar um grande adversário, independente de estar disputando o título ainda ou não, mas é uma grande equipe, é uma grande estrutura, é uma grande camisa do nosso futebol. Mas eu acho que, acima de tudo, né, não olhar para os resultados que vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que isso tem que ficar para o torcedor, para o pessoal que fica mais acompanhando. A gente dentro de campo tem que estar focado em fazer o nosso trabalho, porque a gente depende ainda só de nós. Né? Então não dá para a gente ficar pensando no jogo A, no jogo B, a gente tem que focar no nosso jogo, porque a gente fazendo o nosso papel, a gente cumpre a nossa missão na competição. Apesar do William tem o pensamento dele, eu tenho o mesmo pensamento. O Ceará poderia ter feito por onde não chegar nessa situação. Mas foram erros em sequência, né? Você tem uma expulsão contra o Internacional do Vina, que atrapalhou demais a equipe num jogo tão importante que tinha contra o Internacional. Depois disso, a equipe foi irreconhecível, jogando muito mal contra o Mirassol. Quer dizer, você tem uma oportunidade, você perde pela expulsão, você tem uma segunda, você perde a questão, não jogou nada. Você tem uma terceira, você perde contra o Cruzeiro, embora o Cruzeiro estivesse melhor no jogo, mas não fez o gol. Então o Ceará fez o gol, o Ceará toma o gol. Se o Ceará tivesse vencido aquela partida, nada disso estava acontecendo, a luta do Ceará já era mais acima na tabela de classificação, então você perde uma terceira oportunidade. Aí você vai para o jogo contra o Flamengo, aí não é oportunidade, né? O Flamengo lutando para ser campeão. Acho que o Ceará perder por 1-0 acabou sendo, não digo positivo, mas dos males o menor, porque manteve o saldo de gols para uma luta por permanência e o time não saiu descaracterizado depois de tomar uma goleada que poderia ter acontecido, porque o Flamengo já deu goleadas dentro desse Campeonato Brasileiro e é um time que tem essa capacidade. Mas as oportunidades anteriores foram perdidas e essa foi uma situação muito ruim. 4 jogos e a equipe marca um ponto somente. Então eu concordo com quem diz que o Ceará não precisaria passar por isso. Ele não deveria passar por isso, mas não fez por onde e por isso vai passar por essa situação na última rodada de poder ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas sobre o jogo em si, a pergunta para o William Machado foi como é que a equipe está vendo esse jogo, como é que a equipe está entendendo esse jogo, como é que a equipe está preparada para essa partida contra o Palmeiras. A gente tem que confiar no nosso trabalho, porque foi o trabalho de todo ano que tem nos deixado nessa condição de depender só de nós ainda. Né? Então, é isso que a gente tem que se apegar. Obviamente a gente sabia que a gente teria oscilações na temporada, como toda equipe teve, né? Pouquíssimas equipes não trocaram de treinadores e a gente é uma delas. Então a gente observa que no Campeonato Brasileiro é muito difícil você ter uma sequência de trabalho e a gente teve. Infelizmente essa sequência tem sido a nossa pior, então a gente tem conseguido pontuar pouco e numa reta, né, decisiva e crucial do campeonato. Mas, se tratando aqui de dentro, a gente tem muita confiança no nosso trabalho, muita confiança naquilo que a gente fez. Eu acho que isso que tem que ser, porque não podemos ficar pensando em outras coisas, não podemos ficar pensando, como eu falei, nos outros adversários, nas outras equipes e na pontuação. Não, a gente tem que focar em fazer um grande jogo. Né? Independente do que passou ou do que está por vir, a gente tem que fazer um grande jogo para que a gente possa alcançar o resultado, porque fazendo um grande jogo a gente está muito próximo de alcançar a vitória.
E como é que deve ser o Ceará para enfrentar essa equipe do Palmeiras? Bem, os atletas que estavam suspensos vão voltar ao time. Então, na lateral esquerda, você já vai ver o Matheus Bahia. Na zaga pela esquerda, você vai ver o William Machado. Então, eles voltam para o time. E os dois atletas que cumpriram uma determinação do Condé, entrando só no segundo tempo contra o Flamengo, o meio-campista Mugni e o atacante Fernandinho, também começam essa partida contra o Palmeiras. Ninguém confirmou isso, mas claro, a gente tem uma ideia de que o Mugni não jogou ali para que ele não tivesse a possibilidade de tomar o terceiro cartão amarelo e ele ficasse fora desse jogo contra o Palmeiras. Também aconteceu isso com o Fernandinho, né? A ideia de que se ele fosse para o jogo, ele poderia tomar esse cartão amarelo. O atacante de lado, com o Condé, ele precisa voltar, ele precisa marcar, ele precisa participar daquele momento de estruturação tática defensiva da equipe, e ele fica exposto a fazer uma falta, a tomar um cartão, e com 2 cartões ele realmente ficaria suspenso nessa partida final e decisiva. Então, os 2 jogadores não estiveram em campo contra o Flamengo, mas agora estão à disposição e vão jogar. O que pode surpreender a vocês é a escalação da lateral direita, porque o Rafael Ramos deve ser o titular no lugar do Fabiano. Eu não descarto que o Condé utilize o Fabiano na última hora, mas a tendência é que Rafael Ramos seja o titular na lateral direita para esse jogo contra a equipe do Palmeiras. Então já não será surpresa para vocês que observam, acompanham os nossos vídeos, se pintar ali o Rafael Ramos na lateral direita. Então, como é que vai ficar o Ceará para esse jogo? Notem aí na tela. O Bruno no gol, como já se esperava. Na lateral direita, o Rafael Ramos. E aí a zaga formada por Marcos Vitor e o William Machado. E na lateral esquerda, o Matheus Bahia, que assim como o William, volta ao time para essa partida. O meio-campo com o Dieguinho, o Vinícius Zanocelo e o Mugni. Então, meio, Dieguinho, Vinícius Zanocelo, Mugni. No setor de ataque, o Galeano, a gente costuma colocar do lado direito, foi onde ele mais jogou na temporada, mas o Condé muda ele de lado de acordo com a necessidade tática, porque ele marca muito bem, porque ele volta muito bem para fazer essa marcação. Então, se o Condé sentir que o Palmeiras está mais forte do lado direito de ataque, lado esquerdo da defesa do Ceará, vai para lá o Galeano. Se ele sentir que é pelo lado esquerdo de ataque, lado direito do Ceará, fica lá o Galeano. Mas nós teremos o Galeano ali. Do outro lado, o Fernandinho, e teremos o Pedro Raul, o centroavante da equipe, o artilheiro do ano, o artilheiro da temporada do Ceará, o artilheiro do ano do Ceará, o artilheiro do Ceará no Campeonato Brasileiro. Então, será esse o time do Ceará para essa partida. Portanto, Bruno no gol, Rafael Ramos na lateral direita, a zaga com Marcos Vitor e o William Machado, na lateral esquerda, o Matheus Bahia. O meio-campo com Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni, o ataque com Galeano, Fernandinho e o Pedro Raul. Portanto, deve ser esse o Ceará para tentar livrar o time, livrar a equipe, o clube dessa torcida imensa da Série B do Brasileiro, mantendo por mais uma temporada na Série A do Campeonato Brasileiro. O que você acha desse time? Você acredita que esse time pode fazer o que o Ceará precisa? O que o Ceará precisa? Vencer o Palmeiras, porque aí não depende de ninguém. Vencendo o Palmeiras, ele estará na Série A em 2026. Você entende que esse é o melhor time para esse momento? O que você faria de diferente? Como é que você avalia essa escalação do Ceará para enfrentar esse time do Palmeiras às 4 da tarde no Castelão? Deixa aí nos seus comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu espero que você possa acompanhar o jogo. Se você vai ao estádio, vá cedinho, entre no estádio cedo, porque muita gente vai cedo, mas deixa para entrar na última hora, acaba se complicando, perdendo alguns minutos de jogo, tem aquele momento de atropelo. Então seja inteligente, vá cedo, logo para o seu local, fique ali com tranquilidade, não dê sopa pro azar, isso sempre é muito importante. Se você vai ficar em casa, fique acompanhando com tranquilidade, entendendo que futebol é extremamente importante, mas não é tudo na vida. Eu estou dizendo isso
não, as pessoas às vezes não entendem, não passando pano para nada. Pode reclamar depois, dizer que o que está errado, fazer protesto, não é nada disso. Você pode e deve fazer. Estou pensando no seu coração, estou pensando na sua vida, estou pensando na parte mental. Futebol é muito importante, mas não é o mais importante da sua vida. Então me preocupo com o seu lado físico, com o seu lado mental, com o seu lado psicológico, para que isso não afete a você, amigo e amiga que acompanham o vídeo por aqui. No começo eu esqueci, mas eu sempre oro para que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. E é nesse viés que eu quero conversar com vocês em relação a isso. É óbvio que a gente espera o melhor, mas precisa se preparar também para qualquer adversidade que possa vir, até porque nenhum de nós vai deixar de ter o carinho pelo Ceará se ele estiver em outra divisão do futebol brasileiro, mas esperamos que ao final do jogo ele se mantenha por mais uma temporada e tantas outras na Série A do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer vocês terem ficado até aqui, pedir que não esqueçam de deixar o seu like, ele nos ajuda aqui no canal, então vá lá no legalzinho, dedinho para cima, você clica lá, deixa o like, é a sua forma de dizer que você gostou, que você aprovou o nosso vídeo e de uma forma muito importante, você está nos ajudando aqui na plataforma. Se você puder também deixar o seu hype, ele é importante, ele joga o nosso vídeo para cima, mais pessoas serão alcançadas, então entra no hype, todo mundo tem um pontinho ali no hype, você pode deixar uns pontinhos pra gente e nós vamos agradecer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está na hora de você fazer a sua inscrição. Como é que você faz? Você vai lá, embaixo aqui na descrição do vídeo, o primeiro link te leva direto para a página principal do canal. Ao chegar lá tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito, vai no sininho, ativa lá todas as notificações. Sendo assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai poder acompanhar com a gente. E se você quiser, pode compartilhar o nosso vídeo. Você vai no botão compartilhar e aí pode abrir a plataforma de mensagens que você preferir, a que você mais gosta, você manda para aquele grupo, para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele pessoal que torce pelo Ceará e que vai gostar certamente aqui das nossas informações e dos nossos vídeos. Eu agradeço demais a todos vocês por estarem conosco aqui. Se Deus quiser, como a gente conversou desde o começo, assumiu esse compromisso, se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!